Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o William Miranda do site aprendaplsql.com e hoje eu vou passar para vocês duas funções que elas só tem no meu curso Expert, tá? Mas eu achei bem legal gravar essa aula porque foi uma dúvida justamente de um aluno que ele falou: não entendi muito bem como é que elas funcionam. Então eu decidi fazer essa aula especial para vocês, tá? E vou abrir ela para todo mundo porque eu acho que é um conhecimento muito legal, tá? São duas funções de agrupamento que são o cube e o rollup, tá? Essas funções elas são basicamente para geração de relatórios, tá? E eu vou explicar elas aqui para vocês. E como são funções mais complexas de um nível expert, eu decidi utilizar uma super ferramenta para ajudar a gente nessa explicação. E sabe que ferramenta é essa? O Excel, tá? Então eu vou usar o Excel aqui para poder mostrar exatamente como é que funcionam essas funções, dependendo de como você posicionar as colunas nela, tem diferença de informação, tá? Então vai ser bem legal aqui a aula, tá? Bom, primeiro exemplo aqui, eu decidi fazer um agrupamento padrão, tá? Onde eu vou retornar a soma de salário por departamento. Então, para isso é muito simples, a gente precisa usar somente a função sum, né? O departamento, agrupar por departamento. Aqui eu fiz uma limitação por 2 departamentos para depois ficar mais fácil a inclusão desses resultados, tá? Vocês podem ver aqui que você retorna a soma por departamento. Poxa, que legal, a gente conseguiu atingir aqui o que estava esperando. Mas vamos dizer que o nosso cliente vira e fala: pô, legal isso, só que eu quero no meu relatório também que eu tenha a soma total. Poxa, como é que você ia fazer isso? Eu ia fazer uma subquery, depois ia somar os dois para poder retornar lá mais um campo com isso. Muito complexo, né? Bom, tem gente que não conhece essas funções e acaba fazendo isso. Mas, para isso, existe a grande função chamada rollup, tá? Ou seja, o que o rollup faz? Ele retorna além, tá, da soma de salário, nesse caso por departamento, ele retorna também a soma total dos valores do departamento, ou seja, ele retorna um subtotal ali daqueles valores, tá? Então vocês podem ver aqui que 19.000 mais 24.900 dá 43.900, que é a soma do salário. Pô, muito legal, tá? Isso ficou bem fácil de se entender, afinal é só com campo. Mas vamos deixar a coisa um pouquinho mais complexa. Vamos colocar 2 campos, tá? Agora eu quero retornar não só a soma por departamento, mas eu quero retornar a soma por cargo e departamento, tá? Então aqui eu tenho o Job ID, o Department ID e a soma do salário, tá? Se a gente fizesse isso da forma antiga, ele só ia retornar o Job ID, o Department ID e a soma ali dos dois, tá? Porém, eu quero retornar um subtotal desses valores. O que é interessante observar aqui é que no rollup, dependendo da ordem que você coloca as colunas dentro, ele vai entender. Então, ele vai entender de uma forma diferente, tá? Aqui no exemplo, eu primeiro coloquei o Job ID. Então, ele vai entender que eu quero saber o subtotal do total e do Job ID, tá? Então, eu vou colocar aqui e vocês vão ver que vai retornar exatamente essa informação. Então, aqui, ó. Quando a gente tem as 3 colunas, significa que seria o agrupamento padrão, tá? Quando a gente não tem, ele vai por departamento. Interessante observar isso aqui, porque ele só está levando em consideração o Job ID, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui na planilha, tá? Essa aqui é a Query 1 e o porquê que ele faz isso, tá? Aqui na Query 1, como vocês podem ver no exemplo, como é que eu faço para poder ficar mais fácil de entender? Eu crio uma planilha onde os valores serão as linhas e as colunas, tá? Então, o valor do empregado vai ser as linhas e o valor do departamento as colunas. E eu vou usar esse padrão aqui nas 3 tabelas que eu fiz, que vai ficar mais fácil para entender o rollup, tá? Se eu coloco o Job ID primeiro, então ele entende que eu tenho que fazer a soma por Job ID e depois a soma total do Job ID e departamento, tá? Aqui no nosso exemplo, a gente não tem casos que o Job ID apareça em departamentos diferentes, distintos, tá? Então a gente não vai conseguir demonstrar para vocês
exatamente como é isso. Mas como aqui na planilha eu consigo manipular os dados, vamos supor que no departamento 30 a gente também tinha um pessoal de marketing, tá? E a soma desses salários fossem 10 mil. Então, o que ele ia retornar? Ele ia retornar uma linha com marketing 20, 13 mil. Marketing 30, aqui tá só 1000, né? 10 mil, tá? Ok? Então, essa seria a soma. Se eu fizer o roll-up por Job ID e Departamento ID, ou seja, estou levando em consideração primeiro o Job ID, então ele vai trazer o subtotal também de marketing e o valor dele, tá? Aqui no nosso caso, a gente não tem. Aqui também tem representante de marketing, é a mesma coisa, e depois disso a soma total. Se vocês olharem aqui, ó, vocês vão ver, ó, Marketing Man do departamento 20, 13 mil. Então, ó, bateu. Marketing Man, departamento 20, 13 mil. Marketing, sem levar em consideração o departamento, 13 mil também, tá? Porém, se eu alterar a ordem, se eu falar, não, eu quero o subtotal de departamento, tá? E depois considerar a soma com o Job ID também. Eu vou mudar a ordem. Eu tenho que primeiro colocar o departamento e depois o Job ID, tá? Então eu vou executar aqui e vocês vão ver que ó, uma mágica aconteceu. Agora ele trouxe a soma por departamento. Então para vocês entenderem isso, ó, aqui, quando eu coloco o Job ID, ele vai ficar desse lado, tá? Então ele vai considerar a soma daqui, do Job ID, dessa linha. Quando eu coloco o departamento primeiro, ele fica embaixo. Ele considera a soma daqui de baixo. Tá legal? Então, assim, eu acho que o roll-up ele acaba gerando essas confusões porque é realmente um pouco complexo quando você leva em consideração mais de uma coluna, porque você tem essas subdivisões. E para entender o cube é só uma derivação do roll-up que ele faz o quê? Não, no cube eu quero os dois. Então eu quero tanto o subtotal por Job ID, tá? E aqui eu tenho, como o subtotal por departamento. E além disso eu quero o total dos totais, tá? Então aqui eu vou executar o cube para vocês verem. Vocês vão ver, ó, que vai retornar aqui, ó, valor agrupado, subtotal por Job ID, subtotal por departamento e o total, tá? No cube não tem diferença, se você alterar as colunas aqui, ele não vai ter diferença nenhuma, tá? Vai ficar exatamente os mesmos valores, o mesmo retorno, e, enfim, tudo bem simples. Então, como eu falei, recapitulando aqui, o rollup ele retorna o subtotal, tá? Quando você coloca mais de uma coluna, ele pode ter algumas diferenciações de acordo com a coluna que você coloca. No caso aqui, se você definir primeiro o Job ID, então você tem que lembrar aqui, ó, não, eu estou considerando na minha tabela de valores, tá? Onde as colunas serão um valor e as linhas serão outro. Se eu colocar a linha primeiro, então vai vir a soma das linhas. Se eu colocar a coluna primeiro, então a soma das colunas, tá? E depois a soma total das colunas com as linhas, tá? Então é isso. Eu acho que ficou bem interessante assim com planilhas, porque fica uma coisa mais prática e mais fácil de vocês entenderem, tá legal? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um joinha aí no YouTube, tá? Também assina o nosso canal, porque é muito importante. A gente tá colocando bastante material no nosso canal do YouTube, visando bastante esse meio de comunicação com vocês. Então é bem importante que vocês assinem para quando tiver novidades, vocês já recebam a notificação, tá? Estejam sempre atentos a essas novidades nossas, tá legal? Espero que vocês tenham gostado da aula. Um grande abraço e até a próxima.